boa noite. Estamos iniciando mais um TV Com Debate. Hoje, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2014. Estamos com dois ilustres convidados no programa hoje. O nosso comentarista Nelson Rodrigues, ambientalista, amigo aqui da casa. Nelson, mais uma vez, uma sexta-feira ao seu lado. É um prazer. Rogério Conde, é sempre um grande prazer estar dividindo aí mais uma sexta-feira com você, um grande amigo. Tenho certeza que será um grande programa também. Eu também tenho certeza. E também na nossa bancada hoje, Oswaldo Casasco. Famoso Oswaldo Casasco na cidade. Famoso, não é, Nelson? Famoso. Olha, homem com currículo, além de eu ter currículo de quantos anos? De 47. 47 de profissão, quer dizer, paisagista dos mais renomados da nossa região, um conhecedor profundo dos problemas ligados. Seu Oswaldo, prazer tê-lo aqui de novo, primeira vez. Primeiro que fazemos juntos, né? Primeira vez. Sua presença. Eu agradeço os encômios, agradeço mesmo. Quero deixar aqui patente que é uma satisfação para mim, que conheço você desde pequeno, conheço seu pai há muitos e muitos anos, desde o tempo que ele era novinho e eu também. Então, tenho certeza que vai ser um programa bastante interessante, onde nós vamos poder falar sobre os problemas da cidade, problemas esses que a gente sabe que a administração tenta resolver, mas que não são pequenos mesmo, porque se acumulam ao longo dos anos sem que alguém faça alguma coisa. Não são pequenos e são muitos. Muito sérios. Eu quero iniciar o nosso programa desejando uma boa noite a todos vocês. É sempre um prazer vocês, nossos telespectadores, que realmente fazem esse programa. E já convido-os a participar através do 3014-2341 para que vocês possam estar interagindo com a gente. Eu quero aproveitar a presença de um paisagista, um ambientalista, para fazer uma enquete com vocês, telespectadores, e aproveitar a opinião de vocês. Eu estou lendo muita coisa a respeito e tenho também escutado vários comentários com relação aos chuveiros da praia. Há um eventual desperdício, se é que a gente pode chamar assim, de água nos chuveiros da praia. Esse é um assunto recorrente, né? Já há muitos anos se fala, nunca se fez nada. Ultimamente tem tido um problema sério com os reservatórios, os mananciais, os reservatórios de água da nossa região, a ponto de faltar água. Comprometer, né? Comprometer o abastecimento a ponto de faltar água em alguns municípios da nossa região e tudo. Queria saber de você, telespectador, o que você acha disso. Eu já escutei, por exemplo, amigos que vieram falar aqui deveria ser como o Rio de Janeiro, onde os chuveiros e os sanitários você precisa pagar para entrar. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Quero saber a sua opinião e quero saber a opinião de vocês como homens ligados ao meio ambiente. Vou começar com você, Nelson. O que você pensa? Existe realmente esse desperdício? Você acha que deveria o chuveiro ser cobrado? Ou você entende que uma simples modificação no sentido de fazer um reuso dessa água seria suficiente? Antes de responder sobre esse assunto, Rogério, eu queria ainda cumprimentar o Oswaldo Casasco, que eu não tive a oportunidade, dar o meu boa noite para o Oswaldo Casasco, que ele me dá a honra de poder ser amigo dele, né? Vocês estão me deixando... Eu vou me esconder, pô. Não, é uma verdade, né? É um prazer enorme ter... É uma amizade antiga já. Poder ter a sua amizade. Eu sempre falo professor, né? Meu professor, Oswaldo Casasco, por tudo que ele tem de conhecimento. E nessa questão da água, sem dúvida, em momentos como esse, que a gente vive uma situação atípica no Brasil, né? As condições climáticas do país, os reservatórios estavam aí a 20%, né? Na iminência, se não chover ainda, o que deve ainda ter necessidade de chover, pode sim ter racionamento, existe essa possibilidade ainda, né? Lógico que existem perspectivas de chuvas nos próximos semanas aí, os climatologistas estão desenhando um quadro de chuva aí até o final do mês. Mas se isso não ocorre por algum motivo, né, nós teremos aí um comprometimento, um racionamento que pode ser um fato inusitado, né? Porque algumas vezes, não todo ano, mas
Um momento como esse foi dito que só em 1956 teve algo parecido. A gente sempre, às vezes, acontece de o reservatório ficar bem baixo, mas não a ponto de ameaçar como está agora. Como está agora. Então eu acho que esse controle da utilização do chuveiro deveria haver, né? Devia ter uma atenção especial, e você falou bem, o reuso é bem-vindo, né? Até para poder utilizar ele no próprio jardim da praia, né? Acho que seria bem-vindo uma medida como essa. E bom senso, né, Nelson? Desculpa te interromper. Bom senso daqueles que utilizam, né? A gente vê também muito desperdício. O cara vai lá, aperta, molha a ponta da mão ou do dedo, sabe? Fica aquela água caindo. Eu fui tomar... Precisava um pouco mais de educação por parte da Não, mas se não tem a também. educação, eu acho então que tem que haver dispositivo. Modos de reduzir esse tempo, não é? Reduzir o tempo, acho que tecnologicamente a gente tem condição de fazer isso, né? Menos tempo, a gente tem na torneira, no meu próprio local de trabalho, a torneira tem um temporizador, então você usa por um determinado momento, ela para de funcionar. Se você quiser usar de novo, você tem que apertar, só que se você apertar 3, 4 vezes, cansa você. Exatamente, então tem maneiras, tem métodos, hoje nós temos as condições de fazer isso. Eu fui tomar uma água de coco na praia, para ser rápido nessa finalização, e eu percebi que alguém usou o chuveiro e ele ficou caindo indefinidamente. Eu peguei o telefone imediatamente e liguei para a Sabesp, para eles tomarem uma providência de vir ali e ver o que dá para fazer, porque o chuveiro eu acho que disparou, não sei o que aconteceu, o mecanismo parou de funcionar e não parava de jorrar água. Quer dizer, no momento que nós estamos vivendo, é uma agressão. Então né? Você não pode deixar isso acontecer. Então acho que tem que... Esse aqui é o apelo dessa conversa, aprimorar. Está sendo essa, porque as pessoas estão comentando muito sobre... Nunca se comentou tanto em se resolver de uma vez por todas como uma definição para os chuveirinhos da praia, como vem ocorrendo ultimamente. A minha opinião final seria modificar, melhorar o sistema com o temporizador para que a gente pudesse manter o chuveiro, mas eliminar o desperdício. Nós temos, pelo jeito você passou a palavra, né? Você fez deu a sua opinião. Eu acho que você está perfeitamente certo, concordo com você, acho que esse reuso precisaria ser pensado. Nós temos aí o papel do hipoclorito como purificador de água. Nós não podemos continuar esbanjando água da forma como estamos. Eu não sei até que ponto essa água não poderia ir para um depósito que automaticamente recebesse um tratamento de hipoclorito e voltasse. Um grande reservatório, ou vários grandes reservatórios ao longo da orla. O pessoal pode dizer... que fossem interligados a ponto de poder regar o próprio jardim. Isso foi proposto há coisa de um mês atrás e... A prefeitura declarou que quando é preciso eles usam o carro-pipa. Nós vimos agora o estrago, que não sei se vocês passaram pelo jardim. O jardim está uma coisa absurda. Queimou tudo. Mas a prefeitura falou que usa o carro-pipa para qual? Para quando precisar regar. Então não precisa fazer o reuso daquela... O uso da água de chuva. Na época que o Paulo Gomes Barbosa, progenitor do atual prefeito, estava na coisa, nós fizemos essa proposta. Não surtiu efeito. Depois, na época do Beto Mansur, nós em conversa com o Fifi e o Rosas, nós sugerimos novamente. Chegou-se a falar qualquer coisa, a cogitar a execução das caixas. A nossa proposta, então, era não construir nada caro, não precisa construir. Nós fizemos um sítio grande em Extrema. O proprietário comprou uma piscina novinha, a preço de ocasião. Nós fizemos só a parte de cima com concreto e tal. Ele está lá com 8 mil litros d'água de reserva, tranquilo. Nós teríamos condições de fazer isso com uma caixa, por exemplo, de 50 mil litros, uma em cada ponta de canal, embaixo do gramado. Ali nós armazenaríamos toda a água de chuva. O que chegasse no limite escorreria para a praia. Ótimo. Esta água seria previamente filtrada, uma filtragem grossolana, não precisa de um filtro de areia nem nada, pode ser com o próprio bidim, certo? E a água estaria ótima para regar o jardim.
Esta água poderia servir de reserva para um caso de incêndio, uma necessidade qualquer da própria prefeitura, da coletividade, não serviria para tomar banho, não é essa a ideia, porque ela não seria tratada com cloro. Tem umas outras saídas para caso específico do jardim, que afinal de contas... Mas e essa do chuveirinho? Essa do chuveirinho nós teríamos que, na minha opinião, coletá-las numa caixa menor, certo? Que, à medida que ficasse cheia, ela iria para uma outra caixa com um sistema de tratamento, controle de pH, tudo automático. Hoje está tudo automático. Só não está automático tirar mato de jardim. Porque, na verdade, as pessoas vão, na grande maioria, usar o chuveiro ali para tirar areia do pé. Tirar areia vamos do pé. supor que alguém faça xixi. Tem lá um mal-educado que faça... O xixi, quem é que nunca fez xixi em piscina? Teve uma época que, inclusive, botava um produto químico. Quem fizesse xixi... Nelson, eu tenho certeza que nunca fez xixi. Não, o Nelson não. O Nelson, inclusive, nem faz xixi. O Nelson, eu tenho certeza. Ele usa a fralda se alguém souber que o Nelson fez xixi numa piscina, pode ligar na TV entregar. que eu vou tirar satisfação Impossível. pessoalmente, porque eu tenho certeza que o Nelson é um homem assim... Jamais encontrarão vestígios. Vestígios. Mas então, veja... Nós só nos preocupamos em trancar a casa depois do roubo, depois do arrombamento. Nós estamos vivendo uma fase de arrombamento. Em termos de jardim, por exemplo, nós temos produtos que podem ser agregados ao solo para dar um tempo maior de segurança no que diz respeito à hidratação das raízes, da própria planta. Mas é uma coisa nova, nós não... Desde 40 e tantos em São Paulo, desde 40 e tantos que não passava um calor desse. Tudo isso é novo. Então, a gente espera que as autoridades se ponham a trabalhar, a pensar, a regimentar a gente que esteja metida no ramo de banho, de água, de bomba, certo? Até que ponto, por exemplo, seria válido, não sei se para tornar o ambiente mais úmido, mais gostoso, manter esse monte de fonte funcionando. É época para isso? Não sei, eu não sei. Não, o que eu penso, eu estou colocando esse assunto, a gente aqui não tem pauta, nada, a gente vai fazendo. Não. Eu estou colocando esse assunto primeiro porque pelo apelo popular, né, todo mundo nas rodas, conversa, essa história toda, verão, todo mundo frequentando a praia, toda essa conversa toda da água de coco, sentado lá, a gente vendo essa problemática dos... E eu acho assim, se nós estamos numa época de grandes investimentos em túnel submerso para o Guarujá, em modais como o VLT, o túnel ligando a Zona Leste à Zona Noroeste, empreendimentos passando dos 70, 75 metros de altura, grandes complexos. Quer dizer, nós estamos num momento onde os investimentos estão acontecendo na cidade, onde se detém tecnologia para isso e muito mais. Nós temos orgulho do Jardim da Praia, do maior jardim à beira-mar do mundo, né? Guinness Book. Segundo o próprio livro Guinness Book. E a gente se depara com um problema de desperdício grande. E não conseguimos fazer, depois de tudo que você falou, o mais simples, que é aquilo que o Casastro falou, de armazenar essa água, né? A reutilização desse... Você já imaginou 50 mil litros de água? Bem natural. Exato, e outra coisa, o sistema de irrigação... Então eu estou colocando esse assunto em debate porque eu acho que a sociedade, a comunidade precisa discutir essas coisas. Soluções. Então a gente conversa sobre isso, aí atrelado a isso a gente já vai... esses contrastes, os contrastes da sociedade Perfeito. Moderna. Então nós temos, por exemplo, no Esfera Federal, um programa de bolsas, né, de Bolsa Família, são programas de transferência de renda gigantesco. E eu acho que nunca tivemos tantos moradores de rua como nós temos na cidade de Santos hoje. É verdade. Hoje, eu não lembro, eu não sou tão criança, eu estou com 44 anos. Eu não lembro de ter visto na cidade de Santos um número tão grande de moradores de rua como nós estamos tendo e atualmente. Alguns muito novos, já notou isso? Muitos dependentes químicos. Exato, eu acho que são dependentes químicos. Eu não vou entrar no mérito do que fez o cidadão estar na rua, mas não é possível
que a gente não consiga um mecanismo social através das CEAs, da Guarda Municipal, é uma questão até de saúde pública, da Secretaria Municipal de Saúde, enfim, que não se tenha uma força-tarefa dentro da cidade para, de alguma forma, resolver esse problema. Porque não é correto. Aliás, não é na questão de falar ou o Oswaldo, ou o Nelson, a gente não é o problema do morador de rua, nós não somos melhores que ninguém. Eles tiveram um problema, enfim, muitos fatores levaram até a rua. Mas o problema é que não é digno. É uma questão até de dignidade. Mas, Conde, se você me permite, não é só esse aspecto. Nós temos também condições de presenciar cenas degradantes, o camarada defecando na rua. Degradante, falta de dignidade. Isso não é digno, não é? Já começa a mexer com a gente. Então são esses contrastes que a gente tem, esses milhões investidos em programas sociais, de transferência de renda. Né? A gente tem consciência de que uma parcela grande da população está saindo do nível de miséria extrema, subindo na pirâmide social, mas nós numa cidade como Santos, né, a cidade polo da região metropolitana, uma das cidades mais importantes do país, uma das mais importantes do estado, que é o mais importante da federação, né? São Paulo, todos os políticos da região enchem a boca para falar, se São Paulo fosse um país, seria a 22ª economia. E a propósito do que estamos falando, muitos tomando banho no chuveirinho da praia. Exatamente. Então, quer dizer, esses contrastes que eu acho que a gente precisa colocar em discussão. E você, o nosso telespectador, fica à vontade e participe com a gente. Eu gostaria até que você que é o comandante do programa, fizesse uma enquete aí com os nossos telespectadores e nos dessem uma ideia de quantos edifícios nós temos em Santos realmente fazendo o aproveitamento da água de chuva para descarga de banheiro, para lavagem de área externa, para rega de jardim. Eu desconheço, eu desconheço completamente. Eu acho que se tiver, cabe numa mão. Ontem eu fui à Praia Grande, nós estamos lá terminando um serviço, e vi cenas horrorosas, nego lavando a calçada. Hoje, voltando outra vez de Praia Grande, eu dei a volta ali pela Praça da Biquinha, e ao invés de vir pela praia, eu entrei naquela outra rua que sai aqui no começo da Presidente Wilson. Tinha uma senhora enchendo um balde desses de margarina industrial, ela jogava na calçada e que se lixe, ela estava lavando a calçada com água da Sabesp. Eu parei por causa do semáforo e falei, senhora, a senhora está jogando água, eu pago. Desculpe, senhora. Fechei. É complicado isso, né? Mas vamos lá. Oswaldo, quero aproveitar também a sua presença. Nós, antes de iniciarmos o programa, estávamos conversando com uma problemática das árvores, grande parte das árvores da nossa cidade, principalmente aqueles chamados chapéu de sol. Isso. Que na verdade nem nativas são. São exóticas, Porque a gente percebe pelas calçadas, né? O estrago são de raízes, né? São muito vigorosas, muito terríveis. Eu sei que você tem alguma coisa para falar sobre isso. Antes de mais nada, eu queria só deixar claro para quem não conhece a coisa, que o chapéu de sol, ele não é nosso, ele veio no lastro das caravelas. As caravelas vinham do exterior, da Índia, da Europa, havia um mercado, um comércio muito intenso na época. E a caravela, como todo navio, ela precisa de lastro. Ela atravessava o oceano com o lastro feito de areia e não de água, como se faz hoje nos grandes navios. Esta areia era colhida na praia de origem e vinha cheia de sementes. Ao aportar aqui, o comandante mandava que retirasse a areia era jogada na própria areia. E as cucas, quando não, no próprio local que o barco parava, as cucas boiavam e o vento levava para tudo quanto é lado, e isso então nós tivemos uma importação involuntária de muitos vegetais,
E daqui também muita coisa foi levada para lá. O problema do chapéu de sol é grave. Pouca gente sabe disso. Nós temos aí 700 e tantas árvores de chapéu de sol. E eu posso afirmar sem medo de errar que mais de 80% delas está tomada por erva de passarinho. 70% estão, desculpe, houve uma falha técnica, tomadas por erva de passarinho. O que é erva de passarinho? É um vegetal, olha, ali vocês estão vendo um pedaço da árvore tomada por erva de passarinho. Está vendo? Eu pediria à produção esperasse só um instantinho que eu vou dar uma explicaçãozinha para depois entrarmos nas fotos, por favor. Estou dando uma aqui de Datena, né? Datena que fala, produção, põe. Só não pode falar corta na 18. Né? Aqui para mim, põe para mim. Mas então, esse hemiparasita, ele produz um fruto muito adocicado. E os pássaros adoram comer isso tudo. Eles engolem o fruto com a casca e com a semente. Isso é tratado no tubo digestível do pássaro, e o pássaro, assim que pousa num galho, ele defeca. O pássaro não pousa num galho que ele não possa abraçar. Ele pousa lá em cima. Veja como a natureza é maravilhosa. Ele pousa no galho fininho que ele possa segurar. Ao pousar no galho fininho, ele defeca. Ele defeca, a semente solta uma raiz especializada chamada austório. Essa raiz penetra na casca bem molinha e vai até o xilema, por onde são trazidas a água com os minerais. Então, esta semente passa a se alimentar inicialmente do próprio amido que ela tem. Mas assim que ela penetra ali, ela começa a chupar toda a comida da árvore. E cresce maravilhosamente bem. Ela não precisa de mais nada da árvore, só da seiva bruta. Ela tem aquelas folhas verdes menores e tal. E você olha de longe assim e diz, puxa, mas que verdor maravilhoso. Só que se você olhar com cuidado, vocês vão ver depois nas fotos, quando eu pedir para a moça passar, vocês vão ver que as folhas são menores e aquele verdor todo é uma verdadeira enganação. Todas elas estão cancerosas, todas. Nós temos aí dezenas e dezenas de chapéus de sol com galhos podres, secos, à mercê de fungos, de cupins e do vento caindo ao chão. Há pouco tempo, passando de carro pela praia, eu pude presenciar um enorme tronco no chão. Muito bom. O que vai se fazer então? Agora, por favor, a primeira fotografia, produção, por favor. O chapéu de sol tem essa conformação que nós estamos vendo aí. Ela dá uma haste, um tronco forte, e do mesmo ponto do tronco ela vai soltando os ramos perfeitamente horizontais. Em seguida ela cresce um pouco mais, outra camada de ramos. Essa planta tem no Brasil, ao longo do Brasil todo, uma série de nomes. Um deles, em Mato Grosso, é 7 copas. Lá em Mato Grosso ninguém conhece chapéu de sol, é 7 copas. Porque se você contar, ela tem exatamente 7 copas, certo, perfeitamente radiais. Muito bom. Esta é a beleza da planta. Essa planta adulta, eu vi uma bicha dessa no Pantanal, sobrevoando ali com um cliente no aviãozinho dele. Ela forma um cone, porque os galhos, a copa de cima é menor, menos comprida, a de baixo maior, e forma um verdadeiro cone maravilhoso. É um negócio. Esse é o formato. Só que, na medida que a erva de passarinho começa a se alimentar violentamente da seiva bruta, a árvore pensa o seguinte: bom, este lado meu está com grande desenvolvimento, eu preciso continuar alimentando esse lado. Ela então, a própria árvore elimina galhos para poder continuar alimentando o hemiparasita, a erva de passarinho. E esses galhos apodrecem. Esses galhos apodrecendo, a árvore fica completamente disforme. Por quê? Na medida que você poda um galho de uma árvore já formada, você recircula o hormônio de crescimento, um deles a auxina. E a auxina, tornando a circular na planta, ela deforma a planta por completo. Então nós não temos sequer um chapéu de sol adulto. Esse que vocês viram não é adulto, é molequinho, é criancinha. Nós não temos um sequer
com a morfologia, com a arquitetura que deveríamos ter. Agora a produção, por favor. Estou me sentindo o próprio da Atena aqui. Olha aí. Isto que vocês estão vendo é uma terminada catapa. É uma árvore tomada por erva de passarinho. A folha é até um verde. A folha é menorzinha e um verde um pouquinho diferente, certo? Por favor, o outro. Olha lá, aquele é um galho seco. Ele secou há pouco tempo. Por quê? Vocês estão vendo aqui no canto direito uma massa verde fantástica. Isto é o câncer. Isto é que está chupando toda a comida da planta. É como se fosse mais ou menos um hematófago. Ele chupa aqui o teu sangue, só que os vampiros, eles chupam muito pouquinho. Eles dão uma picadinha e vão lambendo, né? E aquilo é o suficiente para eles. Mas isto é um vampiro vegetal. A árvore, então, o que fez? Ela vai soltar aquele galho, vai parar de alimentar aquele galho por absoluto racionamento. Não há comida para aquilo lá. Ela está preocupada em alimentar outro aqui. Outro, por favor. Olha lá como é que está essa árvore. Horrorosa. Não existe sequer folha. Está tudo podre. Ela está morrendo. É verdade. Agora imagine, olha isso. Isso deveria ter 7 copas. Por que ela não tem? Porque o hemiparasita, ao sugar a seiva, fez com que a planta eliminasse alguns troncos, alguns galhos, perdão. E com isso, houve uma recirculação dos hormônios de crescimento. E ela então cresceu, começou a crescer disforme. Olha aí, olha que gracinha. Isto nós podemos constatar na praia. Por favor, eu convido vocês a darem uma olhada. E os telespectadores também, por favor. Olha lá. Olha que coisa horrível. O chapéu de sol não é assim, gente. Agora, um detalhe importante, enquanto a produção vai passando as fotos bem devagarinho para o pessoal poder sentir. A Embrapa fez estudos juntamente com uma universidade do Sul e determinou o seguinte, em vários levantamentos: a erva de passarinho, ela dá muito mais, ela ataca muito mais as essências exóticas do que as nativas. Eu desafio você, Conde, e o Nelson também, a me mostrar um ingá, que é nosso, com erva de passarinho. Uma paineira com erva de passarinho. Um guarandi com erva de passarinho. Não tem. Olha lá que desgraça. Então, a gente pode concluir, vendo isso, a gente pode concluir que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Eu não dou 15 anos para nós estarmos sem as árvores na praia. Ou se tivermos, vamos ter tudo aleijado. E qual seria a solução? Vamos lá, vamos chegar lá, já. Daqui a pouco nós vamos para que a gente pudesse ir substituindo olha lá, gradativamente. À esquerda, tá vendo a esquerda lá? Já deu, a gente já sabe que... Olha, isso aí, por favor, produção. Esses calombos horrorosos que vocês veem no chapéu de sol, isso nada mais é do que o meristema, a gema meristemática que a planta tem em cada folha, na junção da folha com o galho, tem um meristemazinho, que se houver qualquer coisa, esse meristema brota e se transforma num novo galho. Isto é o desespero da planta em rebrotar, em continuar viva. Ela está brotando aqui embaixo, só que não vai dar nada, não tem como dar. Isso são 2 fotografias que eu obtive correndo, porque eu tinha que tomar banho, eu tinha que tratar da minha vida, mas vocês estão convidados a desfilar pela praia e ver verdadeiros aleijões. Ótimo, a produção, olha aqui. Esta é uma planta nativa. Ela está ali de frente ao Paulistânia, né? Paulistânia, aquele pé? Isso. Paulistânia. Paulistânia. Isso. Esta árvore, ela tem uma copa enorme, ela fornece fruto de monte para a nossa avifauna. Os galhos são de uma conformação arquitetônica que permite a nidificação de pássaros. Nós temos mais uma, não temos, produção? Por favor. Não, essa daí não é. Essa tá bichada. Essa é chapéu de sol. Esse também é chapéu de sol. Nós vamos terminar então com isso. Eu vou falar qual é a solução. Olha aí. Tudo estragado. Agora, nós temos também um pouquinho só, para entrar com o filme, a produção, só um instantinho, se possível, por favor. Qual é a solução, então? Eu quero deixar claro que a Secretaria de Meio Ambiente, com o apoio da Secretaria de Serviços Públicos, o secretário Russo, eu tenho sentido uma boa vontade muito grande. Olha, esse é o filme.
Só um instantinho, produção. Uma boa vontade muito grande desses dois secretários, e do Cirilo também, que é o nosso chefe do Departamento de Parques e Jardins. A ideia é o seguinte, para que nós não nos privamos do verde, é nós nos espaços, intercalando entre as existentes, nós plantarmos essências nossas, essências de restinga. São plantas que suportam... Isso já está se iniciando ou vai esperar? O secretário Haddad está vendo isso. O Mauro. O Mauro Haddad, na reunião de terça-feira, bateu o martelo. Já estão vendo isso e eu espero ter condições de colaborar com eles também nisso aí, dado esses 47 anos de janela. Porque uma vez que foi detectado isso, parece que, inclusive, a maioria das pessoas já percebe. Olha, agora, para terminar, tem dois filminhos aí bem curtos. Por favor, produção. Estou me sentindo o próprio da Atena. Olha lá. Observem bem. A filmagem fui eu quem fez, então eu não tenho aquela técnica. Olha, essa massa verde escura aí é erva de passarinho. Olha, na mesma árvore, ela já eliminou aquele canto. E ela está segurando, tá vendo? Vamos lá, ela tá mandando bala. Que se dane aquele canto lá, ela está alimentando aquele maciço. Me parece que tem o último filminho, o filmete aí. Olha aí como é que está isso, que coisa horrorosa. Olha lá, tá vendo aquele, no meio da forquilha ali, ó, um pouquinho mais para a direita, tá vendo aquele pedação? Aquilo está chupando a seiva bruta. Então não há seiva bruta para mandar para as folhas, para a folha fazer a fotossíntese e transformar em açúcar e amido. E a planta está indo para a cucuia. Nós vamos deixar isso acontecer? E os nossos filhos? Meu Deus, esse jardim está no Facebook. Então, entra no assunto que nós estávamos conversando antes, né? Eu acho que isso já foi detectado, não é de agora. Né? Não é de agora, porque a gente já sabe. Eu estou há anos falando isso. O próprio problema das calçadas. O secretário Russo tem a gente precisa já tomar uma providência, então, que não está sendo tomado, viu? Que vai sendo substituído as árvores gradativamente. Eu até queria dar um pitaco nessa. Você tem todo o direito. Por favor. Nessa questão. Não fala nada, pô. Não, imagina, a gente tem que ouvir primeiro, né? Muita gente tem, nós aqui já temos o conhecimento do problema da erva de passarinho já há várias e várias décadas, né? Eu não culpo nem o passarinho, nem o chapéu de sol, né? Sem dúvida. Eu tenho uma outra vertente para buscar, primeiro, de onde surgiu o problema, né? Depois, tá dentro dessa discussão encontrando aí os mecanismos para minimizar e solucionar isso. Assim como você, Casasco, está aí há 40 anos, mais de 47 anos falando isso, né? Eu estou bem menos, mas de todo modo, nunca a Prefeitura de Santos, enquanto instituição, né, que tem a sua Secretaria do Meio Ambiente, que inclusive existe em função da luta dos ambientalistas, senão nem isso existiria na cidade, que sempre teve um departamento, teve o horto lá para tratar desse assunto, porque inclusive toda aquela região do orquidário está tudo com erva de bicho. Aquele canal que dá no orquidário, erva de passarinho. Todas as árvores estão contaminadas. O jambolão não é nosso. Então, o que acontece? É lógico que essas árvores, assim como outros animais, etc., exóticos, foram incorporados culturalmente ao nosso país, né? O pardal é um pássaro que veio... Europeu, tá certo? Que hoje é um pássaro brasileiro, né? Então, no Brasil, o Brasil foi constituído de plantas, animais, seres humanos das mais variadas regiões do planeta, né? E foram incorporados culturalmente. Então, acho que o chapéu de sol, ele faz parte da nossa cultura também, né? Eu reputo, ao longo do tempo, a falta de observação e tratamento que não foi dado, porque tem como eliminar
a erva de passarinho. Mas, Léo Santos, que você vá por essa linha, não é uma linha correta. Mas deixa eu só concluir meu pensamento. Mas já está errado de base, mas vamos continuar. Mas é a minha forma de entender isso. Então, ao longo do tempo, não se deu o tratamento correto, embora pessoas como você e outros, né, sempre colocaram essa questão de como as árvores estavam, muitas árvores prejudicadas na sua saúde, problemas que se ventar muito, essa árvore vai cair porque não tem a consistência para estar mantida naquele local, enfim. Não foi ao longo do tempo dado o tratamento correto à arborização pública de Santos e todo mundo sabe disso. Verdade. E esse é um aspecto também dessa falta desse tratamento. Até porque, eu até antes de começar o programa, mostrei inúmeras fotos para você, de árvores que são retiradas da cidade e não são repostas. Problema número 1. Árvores que são acimentadas por edifícios que são construídos, né? Eu tenho inúmeras fotos para provar o que eu falo, e não são repostas, né? Enfim, não há uma fiscalização e não há um tratamento técnico dessas árvores ao longo dos últimos 30, 40 anos para que evitasse tudo isso que você acabou de mostrar agora no vídeo. Então, a gente tem que conhecer a origem dos problemas para poder trabalhar o presente e vislumbrar uma solução futura, que é essa que você está propondo agora aqui no programa, de forma excelente, né? Agora, então, veja Espera bem. só um pouquinho. Antes da gente voltar a discutir esse assunto, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. Um break. Eu conto com você, nós já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato, Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Buffet Maison Vannucci, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos: aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vannucci, Avenida dos Bancários, 42. Olá, eu sou Elke Fogagnoli e gostaria de convidar a todos a assistirem ao programa Rotary na TV. É uma revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com. O nosso programa vai ao ar todos os domingos às 10h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na Rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Estamos no canal 11 no sistema digital e canal 18 analógico, transmitindo pela net para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação. Segundo pesquisa do Instituto IPAT, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista.
Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TVcom, sempre com você. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TVcom, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Estamos voltando com o nosso TVcom em Debate. Hoje recebendo Nelson Rodrigues, ambientalista, comentarista da casa, e Oswaldo Casasco, paisagista. Estávamos no bloco anterior conversando sobre os problemas do chapéu de sol. Não o problema do chapéu de sol, mas infelizmente é um parasita que acaba tomando conta da árvore, fazendo com que ela vá, não posso chamar de óbito, né? Pode chamar vai a óbito. A árvore vai a óbito. Já tem algumas mortes. O Nelson, Oswaldo, um pouquinho antes do final desse bloco, o Nelson entendia, ele fez uma explanação aqui, que ele entende que o chapéu de sol hoje ele já está incorporado, já na visão cultura dele, já praticamente nem é mais uma árvore exótica, ele já é uma árvore nativa. Aí a gente estava conversando alguma coisa aqui em off, no intervalo, queria que você complementasse. Não, eu concordo com ele, ótimo, maravilhoso, pô, sabe, só que... Não existe como evitar que o parasita se apodere então, do chapéu de sol. Raciocina comigo, o chapéu de sol na casa do Nelson, o Nelson não quer que tenha o chapéu da casa dele. Aquele chapéu de sol da casa do Nelson tem uma toceira linda, produzindo semente de erva de passarinho de monte. O Nelson, com essa atitude de defensor do chapéu de sol, porque ele comia muita cuca, jogava muita cuca nos irmãos dele, nos vizinhos, quando era moleque, ele está sendo um disseminador de sementes, disseminador de praga na arborização da cidade. E ela pega a goiabeira, que é nativa. A goiabeira não tem o processo de alelopatia que a gente estava falando antes. A alelopatia é um processo que os vegetais adotam para ficarem livres de inimigos. A tiririca tem isso. E as árvores nativas, algumas delas são as que nós precisamos escolher para botar na praia, para não termos daqui a 20, 30, 40 anos arrancar tudo, que nem vai acontecer agora, vai ter que tirar. Elas então precisarão ser tiradas porque elas não têm essa alelopatia. Mas Oswaldo, me permita... E para completar, não, só para completar... Sabe por que não acontece isso que você falou? Porque não pode acontecer, porque grande parte dos terrenos da cidade foram transformados em edifícios, impermeabilizaram o solo. Então, não há como fazer essa transmissão, porque acabaram com grande parte das árvores que existiam, das grandes casas da cidade. Então, os pés de goiaba, os pés de carambola, todos foram dizimados da cidade. Então, não tem nem como mais acontecer um fato desse. O fato esse é o triste, né? Na área urbana é isso. Totalmente dizimado. É o preço. Se você quiser essas árvores todas, você vai ter que ir para a área rural. Área rural. Se cair um tronco, aqueles galhos podres que você viu, e veja, eu fotografei meia dúzia, eu não vou sair pela praia toda, a gente tem... Se cair um troço desse na cabeça de alguém, que nem caiu no galho seco do jamboleiro aí, eu quero ver quem é que vai... E quando cair ali na ciclovia da Ana Costa, bom, isso aí... um daqueles
Deixa eu interromper vocês aqui. Por falar em ciclovia da Ana Costa, chegou uma pergunta aqui do João Domingos, em Gonzaga. João, um abraço para você. Eu espero encontrá-lo pelo Gonzaga esse final de semana, tomando um cafezinho ali. Para o Casasco, a Prefeitura de Santos está instalando uma nova iluminação junto às palmeiras da ciclovia da Avenida Ana Costa, entre a praia e a Praça da Independência, onde estão sendo colocados caixas de concreto com 30 centímetros do nível da grama. E para cobrir e esconder essas caixas, estão colocando terra e plantinhas com flores. O que você acha dessa verdadeira loucura? Essa pode ser para os dois. Bom, como ele citou o meu nome aí, vou mandar aqui o meu abraço ao João também, que eu não vejo faz tempo. João, eu já dei o meu parecer ao secretário Russo, não que ele tivesse pedido, mas eu me meti a dar o parecer a ele e ao Cirilo. Eu acho aquilo uma loucura, primeiro pelo trabalho que vai dar, segundo pela pouca importância que é iluminar o estipe da palmeira. Estipe é o tronco, é que cientificamente palmeira não tem tronco, ela tem estipe e não tem copa, ela tem fuste. Então, iluminar aquele tronco, vamos iluminar postes, não sei, não gosto da ideia, mas eu falei com o Russo, explicando o meu ponto de vista. Eu acho que nós deveríamos, se vamos fazer isso mesmo, deveríamos trabalhar com as luminárias enterradas. Ele alegou que pode encher de água, e eu sugeri que fosse feita uma drenagem de profundidade. Ele achou a ideia válida. Eu acho perigosíssimo aquele monte de blocos de concreto a pouco menos de 20 centímetros de onde passa a ciclovia. Alguém que se esbarrar no outro ali, ou por estar dirigindo bêbado a bicicleta, ou porque realmente perdeu o equilíbrio, cair em cima, bater a cabeça, Deus nos livre. Não estou sendo pessimista, mas eu acho que nós precisaríamos pensar na segurança de quem está circulando ali, João. Com respeito às plantinhas, que você chamou as ixoras que estão ali de plantinhas, você, por favor, se dirija às plantas com mais respeito, porque quando eu falo em dente com você com todo respeito. Tá as plantas de plantinha. Nelson, o que você acha? Só para terminar, aquelas plantinhas realmente não são legais, porque elas têm uma sazonalidade, elas não estão floridas o ano todo, e elas têm uma característica muito perigosa. Elas são muito colonizadas pela formiga lava-pé, que traz para ali os pulgões. Se um dia vocês quiserem, eu trago um filmete mostrando como é que as formigas adoram comer o excremento do pulgão. O pulgão chupa, suga a seiva elaborada, que é açúcar puro. E a formiga chega, passa assim a anteninha nas costas do pulgão, o pulgão solta uma gotinha de mel. E você vê a gotinha de mel saindo do traseiro do pulgão direto para a boca, sei lá o que é aquilo, para a garra da formiga. Então, aquilo vai ficar cheio de pulgão. Não é uma planta ideal para aquilo. Vamos lá. Nelson. Eu acho que o Casasco já deu uma explicação bastante ampla sobre esse assunto. Eu estou satisfeito, faço minhas palavras as palavras do Oswaldo. Eu vou complementar aqui dizendo o seguinte, eu fiz uma crítica muito grande e fui muito incisivo no início da urbanização daquele trecho, quando se instalou ali, fizeram um projeto luminotécnico ali, uma cenografia nas áreas, colocaram umas gaiolas. Eu cheguei a tirar foto daquilo tudo, mandei para todos os secretários, pus na internet, tudo. Era ridículo, horrível e um perigo danado, porque eram gaiolas de alumínio, péssimo, péssimo. Aí deram um jeito de tirar e enterraram a iluminação. Aí colocaram uma iluminação verde, que eu não entendo também qual que é. E agora, para completar, agora estão querendo colocar acima do solo de novo e ainda camuflar com essas flores. Eu não entendi ainda o motivo disso. Existem hoje tantos materiais para se fazer deixar aquilo cênico, deixar aquilo cênico, bonito, fazer um bulevar bacana, tudo. Eu não entendi ainda por que
está se pegando tanto nessa iluminação que é inadequada? A gente já sabe, a ciclovia ali é muito estreita, o trecho é complicado, é uma quantidade enorme de transeuntes, de pedestres passando. E outra coisa, a turma atravessa sem respeitar, né? Eu não consigo entender para que está se pegando tanto nessa iluminação que não é adequada. O Durval Cap, um grande abraço para o Durval. Durval, nosso amigo também aqui da TV Com. As árvores de jambolão estão sujando as calçadas. Qual seria a alternativa para isso? Um abraço ao Casasco, Nelson e para mim. Olha, o jambolão, Oswaldo, não dá nem para comentar. Durval, o jambolão é uma consequência, na minha opinião, já de nós termos aqui já a árvore colocada inadequada para esse espaço. Então desde de sujar, de manchar, até o problema das raízes serem de superfície, acabarem com a calçada. Então a verdade é que a árvore em si, o chapéu de sol, por mais que a gente goste, e eu concordo quando o Nelson diz que ela já incorporou na tradição do Santista, no nosso habitat, a gente já enxerga o chapéu de sol como sendo uma árvore nossa, mas a gente precisa se conscientizar que realmente não é. Depois não é isso. Se você lê a literatura especializada, o livro do Harry Blossfield, por exemplo, Jardinagem, eu tenho um deles comprado em 1965, quando eu comecei as minhas atividades. Ele fala disso. No começo, a grande parte da arborização urbana era trazida da Europa. Porque, poxa, eles eram europeus que estavam fazendo isso. Existem inúmeras espécies que foi no advento do Bulemax é que lançou essa coisa de planta nativa. Mas vamos lá, pessoal, nós estamos chegando no final. Nelson, queria que você fizesse suas considerações e queria saber dessa novidade que é o jornal. Eu já queria me despedir, dando boa noite para você, Rogério, Oswaldo, ao telespectador, e também agradecer aqui ao Marcelo de Souza, da Folha Educativa, que eu vou passar as suas mãos, passar as mãos do Oswaldo. Muito obrigado. Que é um jornal que é distribuído nas escolas de Santos. Então, agradeço ao Marcelo, que me convidou para escrever uma matéria sobre o meio ambiente, e na página 6 tem uma matéria aqui falando sobre a poluição das praias. Como é o nome do editor aqui que você falou? É o Marcelo de Souza. O Marcelo fez uma ótima escolha com o articulista novo. Oswaldo, queria também agradecer a sua presença, desejar a você um bom final de semana. Muito obrigado, eu que agradeço mesmo. Que você faça suas considerações finais, por favor. É isso aí, minha gente. Eu agradeço aí aos telespectadores, agradeço a direção da TV pelo convite e gostaria que todos que estão ouvindo, que estão nos vendo, dessem uma olhada na praia e, sem paixão, observassem exatamente o que está acontecendo e o que nos espera em tão pouco tempo. Só isso. Tá bom? E nós estamos encerrando, uma pena, porque eu queria abordar outros assuntos nessa sexta-feira, queria falar do bombeiro que foi assaltado, cumprindo o seu dever no incêndio da favela México 70, que eu acho que foi o cúmulo. Uma pena, eu queria abordar mais esses assuntos de comportamentais, de sociedade, de tudo isso. Queria falar também sobre os jovens que foram presos, que recebiam dinheiro para participar de protestos, financiados e aliciados por partidos políticos. Então eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas não tive tempo e a gente vai abordar esses assuntos no próximo programa. Quero, finalizando também, mandar um beijaço para minha mãe, Dona Ivete, que infelizmente sofreu um pequeno acidentezinho, está se recuperando e deve estar me assistindo. Um beijão para minha mãe e a vocês todos que estiveram com a gente. Um ótimo final de semana, aproveitem junto das suas famílias e fiquem todos com Deus. Até semana que vem.